As doenças genéticas são aquelas em que ocorre alteração no material genético. Nós sabemos que existem alguns tipos de mutação, né, que podem causar alterações estruturais, podem causar alterações estruturais no número de cromossomos, na própria conformação, né, na própria apresentação estrutural desse cromossomo. Nós sabemos que pode ocorrer uma mutação a nível de gene, né? A própria alteração da estrutura do cromossomo pode interferir no número de cromossomo, no número de genes, né, e no posicionamento desses genes no cromossomo, e isso consequentemente vai acabar gerando algum tipo de alteração. E também nós podemos ter uma mutação silenciosa, que é aquela que vai ocorrer sem que haja algum prejuízo, né? Não há prejuízo, também não há benefício algum ao organismo que apresenta esse tipo de mutação silenciosa, tá? Então, essas doenças genéticas, elas podem ter caráter hereditário, ou então elas podem ser causadas por alguma alteração na estrutura do DNA, né, ao longo da vida do indivíduo, e isso, por exemplo, pode ocorrer com os portadores de câncer, por exemplo, tá? Não necessariamente a pessoa vai herdar um gene que é responsável pela ocorrência do câncer, mas ao longo da vida dela, ela pode ser exposta a algum fator externo, né, que gere, que dê o start no processo de mutação, né, e a partir daí a gente, com essa molécula de DNA alterado, existe a possibilidade dela desenvolver a doença ao longo da vida, tá? Então, dependendo do tipo, né, é comum a gente diagnosticar uma doença genética ainda na infância, tá? Dependendo do tipo de doença, é possível a gente fazer esse diagnóstico precoce. Mas é mais comum, né, que as causas, né, apareçam mais durante a fase adulta, tá? Por conta de um fator, né, de um gatilho que fez com que aquela doença passasse a se manifestar, tá? Então, independente da questão hereditária, né, quando os familiares mais próximos apresentam uma doença, tá, a chance daquele indivíduo, né, dos descendentes apresentarem, os membros da família apresentarem essa doença, também acaba sendo maior, tá? Então, se eu tenho um indivíduo muito próximo que apresenta uma determinada doença, não importa se há a transmissão ou não daquela característica, isso está fora de interpretação de heredograma, tá? Se você colocar, provavelmente vai ser essa interpretação que você vai ter, que não pode não estar ligado a uma característica genética diretamente, tá? Então, a chance dos outros membros da família possuírem, dos mais próximos, é maior, tá? Nós temos alguns tipos de doenças genéticas, né, já conhecidos, já estudados, mas elas se enquadram em 3 grandes grupos, tá? Que são as doenças monogênicas, as multifatoriais, né, que nós chamamos de poligênicas, e as cromossômicas. As doenças genéticas monogênicas, elas são aquelas que ocorrem quando a gente tem alteração ou, né, já que há uma alteração positiva ou negativa, ou mutação na sequência de DNA de um único gene, tá? Então, as doenças mais comumente, mais comuns, né, causadas por esse tipo de alteração, elas são a hemofilia, a anemia falciforme, a fibrose cística e a fenilcetonúria, tá? O outro tipo de doença genética, né, são as multifatoriais ou poligênicas. Esse tipo de doença, ele vai ocorrer
em mais de um gene, como o próprio nome diz, tá? E pode ocorrer também em diferentes cromossomos, tá? E aí, essa alteração gênica, né, em mais de um gene ou em mais de um cromossomo, acaba causando as mutações, tá? Esse tipo de mutação também pode se manifestar, né, pela combinação de fatores ambientais. Então, a expressão de um determinado gene também tem a característica, né, a condição ambiental, os fatores ambientais sendo favoráveis ou não, como um determinante, né, de como aquele gene vai se expressar por conta dessa interação no ambiente, tá? Ou até mesmo por conta do estilo de vida da pessoa, certo? Então, quais são as doenças mais comuns, né, que se enquadram nessa categoria poligênica ou multifatorial? Nós temos a doença de Alzheimer, né, câncer, vários tipos de câncer, diabetes, a asma, a obesidade e também algumas cardiopatias, tá? Algumas doenças cardíacas. O terceiro grupo de doenças genéticas, né, são as doenças cromossômicas. Essas doenças cromossômicas, elas vão acontecer por conta da alteração do número e da estrutura dos cromossomos. Então, quando a gente vai fazer o estudo de mutações, nós sabemos que existem dois tipos de mutação, grandes grupos, gênica e cromossômica. Na mutação cromossômica, ela pode ser numérica ou estrutural. Então, essas duas, né, esses dois subtipos dentro da classificação, né, elas são as responsáveis, né, a gente pode identificar algumas doenças que vão acontecer para esse tipo de mutação, tá? Com relação às condições, né, que eu citei dentro de cada grupo, o que a gente observa? Por exemplo, a hemofilia, ela é causada por um gene que está ligado ao cromossomo X, né, uma herança ligada ao X. Então, o daltonismo, né, ele é ligado ao cromossomo Y. Então, o que isso vai acarretar? A mãe, ela possui 2 cromossomos X. O pai, ele tem, né, um X e o Y. Então, se o descendente, ele apresenta o cromossomo Y, consequentemente, ele vai apresentar a doença porque o gene está localizado no cromossomo Y, tá? Nós temos aí a questão da hemofilia, né, que a gente tem uma coagulação deficiente. Ela é uma doença genética, mas também pode ocorrer por conta de mutação aleatória, né? Tem aí 1/3 da população, né, com essa doença e não possui histórico da doença na família. Então, acaba se chegando, quando você vai montar o heredograma, você acaba fazendo essa observação, tá? A fibrose cística, né, ela vai ser um defeito no gene que faz o corpo produzir muco em quantidades adequadas. Então, a gente acaba tendo uma produção em excesso de muco, tá? O daltonismo, o gene, ele acaba sendo não necessariamente ligado ao Y, mas a presença do cromossomo Y, né? O gene está ligado ao X, tá? Daltonismo é uma herança ligada ao X. Só que, como o homem ele só tem um cromossomo X, o fato do gene estar ligado ao X já faz com que ele seja um indivíduo afetado, tá? Já a mulher não, ela vai ter uma probabilidade maior de não possuir essa condição, tá? Então, lembrando, daltonismo é herança ligada ao X, ok? O fato do homem só ter um cromossomo X, né, faz com que ele acabe se tornando afetado, tá?
Anemia falciforme é uma outra forma de doença, também como doença monogênica, tá? Ela faz com que o corpo produza células que não têm capacidade física para carregar o oxigênio e o gás carbônico. Isso faz com que a pessoa tenha uma insuficiência respiratória, né? E aí isso vai acontecer porque a pessoa carrega 2 cópias, né, alteradas dos genes que são responsáveis pela formação de hemoglobina.